para sempre no coração de todos nós. Vamos aproveitar agora, acalmar nossa alma, elevar nosso pensamento ao nosso Pai Maior, pedir aos nossos amigos do plano espiritual que aqui se encontram, que possam nos dar todo amparo, todo apoio ao qual nós viemos buscar. Que Deus possa iluminar nós, os nossos irmãos, em especial aos nossos irmãos de Minas Gerais que passam por uma provação tão grande como tem acontecido pela segunda vez com o mesmo problema. Que as nossas orações, as nossas vibrações possam atingir a todos os espíritos que desencarnaram nesse trágico acidente, que eles possam ser recebidos de braços abertos no plano espiritual. Afinal de contas, a única certeza que temos é que nós também iremos. Não sabemos a hora, não sabemos o momento, mas sabemos que Deus estará sempre nos amparando, nos apoiando, nos esperando quando esse momento chegar. Que possamos todos continuar caminhando ou buscando caminhar nesse caminho do bem. Possamos então aproveitar o tempo que temos para estudar um pouquinho as palavras que Cristo nos deixou, que não é outra coisa a não ser remédio para a nossa alma. Que Deus continue nos abençoando, que assim seja. Tem um poeta espanhol, muita gente não conhece, Juan Ramón Jiménez, mas que ele tem um pequeno texto que eu acho muito interessante, que fala assim: não corras, não tenhas pressa, aonde tens de ir é a ti. Essas pequenas palavras mostram que tudo que nós precisamos, em primeiro lugar, é nos encontrar. O Livro dos Espíritos traz, lá na questão 919, quando Kardec pergunta para os espíritos como fazemos para evitar o mal, a resposta é bem simples: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, conheça você, se interiorize, saiba quem você é. E nós temos, muitas vezes, uma dificuldade muito grande de nos conhecer. Conhecemos os outros, ou achamos que conhecemos os outros, criticamos os outros, mas nós não nos conhecemos. E muitas vezes, quando nós buscamos um auxílio, buscamos um amparo, buscamos uma medicação, buscamos a cura para algum mal, nós acabamos esquecendo, e é esse o tema dessa fala que eu trago para vocês, que a verdadeira cura está em nós mesmos. E Jesus, através dos evangelhos, nós temos isso, nos deu vários exemplos com relação a isso. Numa das passagens, Jesus está caminhando pelos caminhos de Jericó, seguido por uma multidão. Com toda certeza, esse pessoal todo não estava em silêncio, estavam todos falando ao mesmo tempo. E à beira do caminho se encontrava um cego, de nome Bartimeu. E esse cego, ao escutar aquela balbúrdia, ele conseguiu decifrar que Jesus estava ali no meio. E ele berra a plenos pulmões: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. E alguns que estavam próximos pedem para que ele se cale, para que ele não se manifeste, mas ele grita mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Jesus para e manda chamá-lo. Bartimeu chega, se ajoelha aos pés de Jesus, e Jesus fala: o que queres?
me restabeleça a visão. Jesus pergunta para ele: você acredita mesmo nisso? Acredito de todo o meu coração. E Jesus restabelece a visão de Bartimeu. E o que é que ele diz? Vá, a tua fé te curou. Numa outra passagem a gente tem Jesus também acompanhado de uma multidão que o empurrava literalmente. De repente ele se para e pergunta: quem me tocou? Seus discípulos até se espantam, falando: mestre, tem uma multidão te empurrando, como é que nós vamos saber quem foi que te tocou? E Jesus fala: eu tenho certeza, alguém me tocou, pois senti sair de mim uma virtude, uma energia. E ao perceber essa indagação, uma mulher se manifesta. Como sempre, dentro dos livros da Bíblia, dificilmente nós temos o nome de uma mulher. As mulheres não eram relatadas por nome. Então nós temos que uma mulher se manifesta. E essa mulher sofria, já havia 12 anos, de uma hemorragia, um fluxo sanguíneo, uma perda menstrual de sangue. E ela, se sentindo envergonhada: mestre, fui eu. Eu toquei na orla das tuas vestes. Ela nem chegou a tocar no Cristo. Ela tocou simplesmente na beira da roupa que ele vestia. E o seu fluxo sanguíneo cessou naquele instante. Para a gente entender um pouquinho a dimensão disso aí, imaginem que naquela época, e ainda hoje em algumas culturas, a mulher durante o período menstrual ela é considerada impura, imunda. Imagine uma mulher com 12 anos sofrendo isso. Como ela seria estigmatizada por essa situação. E como ela ousaria tocar na figura de Jesus. Então ela simplesmente encosta a mão na beira da sua túnica e se sente curada. E Jesus novamente fala a mesma coisa: vá, a tua fé te curou. Nós podemos perceber nas falas dos evangelistas, nas passagens que conhecemos de Jesus, que ele se porta como se fosse um farol, iluminando o caminho do barco numa noite escura de tempestade no mar cheio de rochedos. Jesus está sempre indicando o caminho. Só que nós, muitas vezes, levados pelo orgulho, pela vaidade, pelo materialismo em excesso, nos desviamos dessa luz e queremos correr o nosso caminho por nossa conta. E somos lançados constantemente sobre esses rochedos. São as nossas dores, são os nossos transtornos, os nossos distúrbios, as nossas doenças que nos acometem. Cada vez que nós deixamos esse caminho que Jesus nos aponta, nós vamos sempre sofrendo algum desses reveses. E ele continua sempre mandando essa luz. E nós, como ainda somos espíritos em processo de evolução, como eu gosto de falar, bem mais perto do início da jornada do que do meio, estamos sujeitos a passar por várias provações. Então, nós que procuramos a cura para alguns das nossas doenças, dos nossos distúrbios, dos nossos transtornos, nós estamos sempre atrás de algo que melhore a nossa saúde. Mas o que seria saúde? Se nós pegarmos simplesmente o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, ela fala que é um perfeito equilíbrio biopsicossocial, biológico, mental e social. Mas nós estamos sempre buscando
principalmente a cura para os males do corpo. A medicina que nós mais procuramos, ela trata, e isso já tem muito tempo, da parte biológica. Só que não esqueçamos que nós somos um completo. E hoje já se busca, além desses 3 fatores, o biológico, o mental, o psicológico e o social, agregarmos o ecológico e o espiritual. O ecológico por quê? Porque o meio em que nós nos encontramos, ele nos proporciona o surgimento de algumas doenças. Nós estamos passando por um calor violento. Esse calor traz consequências. As pessoas se desidratam, ocorrem queimaduras. Se nós subirmos na América, lá para o extremo lá dos Estados Unidos, nesse exato momento tem gente morrendo congelada. Ou seja, o meio interfere na nossa saúde. Mas e o quinto fator, o espiritual? Se nós temos consciência que estando aqui encarnados, todos nós, pelo menos que eu estou enxergando, eu acho que todos estão encarnados, espero. Somos um conjunto de 3 elementos: um espírito, um perispírito e um corpo físico. Não tem como eu dissociar um do outro. Se o meu corpo físico está padecendo por algum problema, o meu perispírito e o meu espírito também estão. Ou eles trouxeram alguma coisa que está sendo desenvolvido no meu corpo físico. Então não adianta eu querer cuidar única e exclusivamente da parte biológica. Eu preciso buscar o tratamento, a cura, o entendimento do todo. Se nós pegarmos a história da humanidade, nós vamos ver como as doenças foram evoluindo. Por exemplo, se nós voltarmos lá para o século XIV, não vou nem tanto atrás. No século XIV, mais ou menos, nós tínhamos uma doença que se chamava peste. E a peste dizimou milhões e milhões de pessoas. Até que se conseguiu entender que era provocado por um micro-organismo e conseguiram fazer com que houvesse uma medicação. Já no século XIX, nós tivemos problemas sérios com cólera, uma doença intestinal por falta de saneamento. E graças a isso nós conseguimos entender todo o processo da doença, melhoramos as condições de saneamento e a doença não deixou de existir, mas deixou de causar tanto problema. Nós tivemos, no início do século XX, mais próximo à Primeira Guerra Mundial, uma grande epidemia da gripe espanhola, que também matou milhões de pessoas no mundo inteiro. E as doenças vão se evoluindo. Também tivemos, mais ou menos nos anos 80 do século XX, o surgimento de um conjunto de situações causadas por um vírus. A AIDS surgia nessa época. Começo dos anos 80, descoberta no meio dos anos 80 e que começou a ganhar o mundo a partir dos anos 90, causando mortes e mais mortes ao longo do tempo. Hoje já se consegue controlar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós deixamos de ter surtos de doenças causadas por micro-organismos, e vocês sabem qual que é a maior epidemia que nós temos hoje? E segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2030, vai ser a doença mais comum no mundo inteiro? A depressão. Que não é causada por nenhum agente, não existe um micro-organismo envolvido. Não tem uma bactéria, não tem um parasita, não tem nada. O que é que está causando depressão? A nossa forma de viver. E o que é pior? Um dos reflexos, uma das consequências da depressão é o suicídio. Então, acompanhando essa leva, essa epidemia de casos de depressão, o suicídio vem crescendo no mundo todo. E muitas vezes, esses quadros depressivos são associados com processos obsessivos.
Nós estamos acabando de pôr a culpa nos espíritos que nos atormentam. Mas quando você começa a estudar um pouco sobre esses casos, quando você começa a escutar as pessoas que têm mais bagagem, alguns psiquiatras que são espíritas também, e esses conhecimentos vêm ganhando cada vez mais campo dentro da academia, o que tem de universidade estudando processos espirituais interferindo em doença. Há um mês atrás eu terminei um curso de saúde e espiritualidade, foi liberado pela Associação Médica Espírita de São Paulo para o Brasil inteiro. Milhares de pessoas fizeram, nem todos são espíritas, mas são médicos que estão percebendo que existe a necessidade de se tratar a parte espiritual também. E essa forma de se perceber que nós somos reflexo do que fazemos em vidas passadas, que podem fazer com que nós tenhamos o desenvolvimento de algum distúrbio nessa vida atual, faz com que a gente entenda como viver hoje para não ter problema no futuro. Eu não sei se todos que estão aqui têm o conhecimento da doutrina espírita. Eu sei que muitas pessoas que procuram tratamento nas casas espíritas não são espíritas. Digo isso porque fiz um estudo acadêmico, inclusive dentro dessa casa, e eu acabei convivendo com pessoas que eu sei que não são espíritas e que procuram como uma forma talvez extrema para a solução dos seus problemas. Mas nós temos de ter em mente uma coisa. Talvez agora, se alguém tiver uma pedra aí, guarda ela, que vocês vão querer jogar pedra em mim. Eu vou bater pesado agora. Nós vamos buscar tratamento num médico. O médico vai falar: você tem que fazer isso, você tem que passar por uma cirurgia, você tem que fazer um tratamento. Nós saímos do médico e vamos para um centro espírita. O que é que a gente vai buscar ali no centro espírita? A cura para um problema que talvez a medicina pudesse resolver. Mas eu acho mais fácil eu buscar um tratamento, porque eu acho que eu estou com um processo obsessivo. E eu vou no centro espírita. Se eu tiver um caso mais sério ainda, um câncer. Fui diagnosticado com câncer. Quantas pessoas correm no centro espírita para buscar cura? Só que a gente vem esperando o quê? Um milagre. Nós esperamos que aqui dentro de um centro espírita vá descer um anjo, ou muitas vezes nós estamos contando que Jesus Cristo vem do meu lado e tire a doença. Mas o que é que eu estou fazendo para isso? Aconteceu dentro dessa casa, eu sentado ali atrás, numa das primeiras vezes que eu vim aqui. E eu vim buscar tratamento. Eu não vim nem para falar, como estou fazendo aqui agora. Eu vim buscar um tratamento para um problema meu físico. Eu sentado ali, do mesmo jeito que vocês estão, escutando alguém falar, e foi chamado uma ficha. E uma pessoa se levantou e falou: como é que pode eu estar aqui há mais tempo com a minha ficha na mão e você chama um outro que já chegou depois? Gente, se eu estou aqui buscando exatamente melhorar, olha o pensamento da pessoa que estava aqui dentro. Vocês já acham sinceramente que essa pessoa vai conseguir a sua cura? Você vai tomar um passe que faz parte de todo o processo que nós passamos. A partir do momento que você tomou a decisão de buscar um auxílio numa casa espírita, você já começou o seu tratamento. Você entrou na casa, o tratamento se continuou. Você vai tomar um passe, você toma uma água fluidificada, você assiste uma palestra, você passa pelo tratamento. Tudo isso faz parte do conjunto de coisas que um centro pode oferecer. Agora eu vou tomar um passe, no meio do passe eu estou pensando:
Nossa, eu deixei meu carro lá fora. E se alguém bater no meu carro, não paguei a prestação dele ainda. Nossa, eu vou ter que sair daqui correndo porque eu tenho que pagar uma conta. Cadê a energia que está sendo colocada em mim? Eu estou bloqueando isso. Eu venho assistir a palestra, não sei se vocês sabem, as palestras fazem parte do tratamento. Por quê? Vocês não estão sozinhos. E os espíritos que acompanham vocês aqui dentro também estão escutando as coisas que nós falamos. E isso é tratamento. Só que ao invés de vocês, estou generalizando, estarem focados no que alguém está falando aqui, você está prestando atenção no número que está sendo chamado e contando os minutos para saber quanto tempo falta para ser chamado. Cadê o meu foco no tratamento que eu vim buscar? Você toma sua água fluidificada, você passou pelo teu tratamento ali dentro, você recebeu uma série de orientações. Você saiu daqui, tem um cachorro fazendo xixi no pneu do teu carro, você chuta ele. Você dá uma acelerada, alguém te fecha, você manda ele para aquele lugar. Tomara que você bata o carro ali na frente. Se nós não mudarmos, se nós não nos entendermos, a cura dificilmente se dará. Então, primeira coisa que eu quero fazer, quando eu busco um tratamento, entender que eu preciso melhorar. Por isso que eu coloquei como tema, a cura está em nós, seguindo exatamente o que Jesus falou. A tua fé te curou. Mas que fé é essa, gente? É a fé numa religião? Não, é a fé em Deus. Se eu creio em Deus, independe da religião que eu tenho. Ou vocês acham que existe uma religião melhor que a outra? Que o meu Deus é melhor que o Deus católico? Que o Deus católico é melhor que o Deus protestante? Não. Agora, não é a religião que te oferece a cura. Não é a fé na religião, é a fé em Deus. Se eu busco um auxílio, se eu busco um tratamento, se eu busco a cura para alguma coisa, primeiro de tudo eu tenho que acreditar. Porque se eu tomar uma injeção analgésica, acreditando que aquilo não vai tirar minha dor, não vai. Eu vou continuar sentindo dor. Se eu tomar uma injeção de soro fisiológico achando que vai solucionar meu problema, pode ser que solucione. Por quê? Porque eu estou acreditando. Então, se eu busco o tratamento, a primeira coisa antes de eu começar é acredite. Porque eu vou passar por uma cirurgia espiritual com a certeza que não vai resolver. Então, para que eu passo? Nossa, eu vou fazer uma cirurgia, como foi o meu caso. Eu dou relato, eu vim aqui por causa de uma hérnia de disco, que eu não estava conseguindo andar. Fiz a cirurgia, segui as orientações. O meu problema acabou? Não, tive que fazer uma cirurgia convencional, coloquei parafuso, coloquei placa, resolveu o problema. Ah, então a cirurgia espiritual não resolveu. Quem falou que não? E a energia que eu tive? E o benefício que aquilo me deu para enfrentar o que eu precisava? Então não é só a cura física, biológica do corpo que nós temos que procurar. E não se esqueçam, gente, se nós estamos aqui hoje, encarnados nesse planeta, nesse exato momento, nós vamos passar por problemas. Não vai ter um que vai passar aqui sem ter problema. Nós estamos andando no nosso processo de evolução. Esses problemas fazem parte do aprendizado. Tem uma frase que eu gosto de falar: as dores são certeza, o sofrimento é opcional. Que nós vamos ter dor, nós vamos. Dor por doença, dor por desavenças, dores das mais diversas. Sofrer por isso, aí é comigo. Quantas pessoas vocês conhecem que têm problemas muito piores do que eu tenho e que estão levando a vida numa boa? Pessoa mais frágil do que Chico Xavier, problemas de visão, problemas físicos, e levou a vida ajudando milhões de pessoas.
fisicamente, biologicamente, organicamente, ele era debilitado, mas a saúde dele era outra. Emmanuel dá uma definição muito bonita do que é saúde. Saúde é o perfeito equilíbrio da alma. Vocês estão em equilíbrio com a alma de vocês? Se nós estivéssemos todos equilibrados, provavelmente nós estaríamos encarnados em outro planeta, não aqui. Num planeta com um grau evolutivo maior que o nosso. Então, tenhamos essa certeza. Nós vamos passar por problemas. Nós estamos sujeitos a passar por problemas. Nós precisamos passar por problemas. Mas nem por isso eu vou me entregar. São as chamadas provas. As expiações de coisas que nós fizemos. Tudo isso é colocado para nós. Muitas vezes fomos nós mesmos que escolhemos. E eu estou aqui reclamando. Nossa, será que eu mereço? Lógico que mereço, velho. Se você está achando ruim hoje, imagina como você era ontem. Já que nós estamos sempre evoluindo, então regredir, nós não estamos regredindo. Se eu estou ruim hoje, eu era péssimo antes. Então vamos melhorar um pouquinho, para eu ficar do péssimo que eu era para o ruim que eu estou hoje, um pouquinho melhor na próxima. Para que eu seja bom numa outra, para que eu seja melhor numa outra ainda. Casa espírita, centro espírita, igreja, templo, terreiro, não faz milagre. Milagre está aqui, está dentro. Sou eu que vou me curar. Não adianta você querer sair daqui, passar numa igreja evangélica, por uma sessão de descarrego, ir num exorcista da igreja católica, acender vela e matar uma galinha, se você não mudar. Por isso que eu citei a questão 919, conhece-te a ti mesmo. Se você não se conhecer, você não consegue. Mudem a sintonia. Lembra da questão 459 do Livro dos Espíritos? Os espíritos interferem nos nossos pensamentos. Qual é a resposta? Muito mais do que vocês imaginam. De tal forma que, na maioria das vezes, são eles que te controlam. Se eu tenho um espírito do meu lado me controlando, que tipo de espírito que eu quero? Um espírito que só me mostra coisa ruim, que só me leva para o caminho do mal? Ou um espírito que fala, ó, vamos andando para frente, enxerga a luzinha lá, ó, Jesus está te iluminando. Mas como é que eu faço para ele ficar com esse aqui ou esse aqui? Você lembra aqueles desenhos animados que ficam um diabinho do lado e um anjinho do outro? É isso que acontece com a gente. Tem sempre bons e maus espíritos do nosso lado. Mas para qual que eu vou ficar dando moral? Qual que vai falar mais alto? Depende deles? Não, depende de mim. Dependendo da forma que eu estou agindo, esse aqui ou esse aqui fala mais alto. Então, se eu começo a fazer coisas ruins, ter maus pensamentos, ter má conduta, é lógico que esse espírito não tão bom, não vou colocar ruim, é ele que vai me orientando. Por outro lado, se eu resolvo agora, não, a partir de agora eu vou mudar. Vou começar a ajudar o próximo, vou começar a fazer coisas boas, vou começar só a ter bons pensamentos. Pensamentos ruins eu não quero. Na hora de dormir, se esses pensamentos vierem, eu começo a fazer uma oração. Com toda certeza, esse outro espírito começa a te orientar. Então, como eu disse, dentro de uma casa, nós auxiliamos o seu tratamento, mas ele só vai ter resultado se você quiser. Além de vir aqui, o que é que eu posso fazer? Continue com essas boas condutas. Faça um evangelho em casa. Ah, mas é difícil demais fazer um evangelho. Gente, meia hora. Você para meia hora numa semana. Para meia hora, marca um dia, junta a maior parte das pessoas dentro da sua casa. Pega um livro, pega o evangelho, o livro dos Espíritos, lê, discute. Cada vez que nós fazemos isso, os Espíritos já nos falaram. Cada vez que uma casa
ela se ilumina. E os bons espíritos entendem isso. E eles vêm. Por quê? Quantos espíritos estão precisando também ouvir o que a gente está estudando? Quantos espíritos estão aqui também buscando a mesma coisa que nós estamos? A cura para os problemas que estão carregando. Então, se eu posso, numa simples leitura, numa simples discussão dentro da minha casa, auxiliar quem está do meu lado, mas também auxiliar os espíritos que estão buscando essa ajuda, por que eu não faço? O que é que me impede de fazer isso? Está vendo como são coisas simples? Ah, mas o mal que eu estou sentindo, só eu sei. Com toda certeza, eu não vou saber o mal que você está sentindo. Mas você tem que saber que isso está sendo, você está passando por isso, para que você possa melhorar. Quando nós passamos a entender que tudo que nós fazemos, tudo que nós, entre aspas, sofremos, pode nos trazer um benefício futuro, nós vamos sofrer melhores. Mas não vamos ficar pensando, nossa, eu vou martelar meu dedo aqui para ver se meu futuro vai ser melhor. Todas as nossas ações, elas têm que ser sinceras. São os obsessores eletrônicos. Eles atuam, né? Normalmente quando eu venho, então, acho que eu sempre trago um junto comigo, né? Mas ele está aprendendo, talvez. Por isso que a gente estuda bastante, fala bastante. Mas como eu estava dizendo, essa questão da procura pelas casas espíritas, eu não sei porque eu trago papel, eu nunca sigo isso. As orientações vão levando a gente para outro caminho. Como eu disse, procurar uma casa espírita não está errado. Eu não vou falar para vocês, saem daqui e nunca mais voltem, corram sem olhar para trás, não é isso. O que eu estou dizendo é, a casa, ela auxilia, ela nos ajuda, ela nos orienta os espíritos que estão do nosso lado, porque nem tudo é processo obsessivo, como muita gente acha. Nossa, eu estou passando por problemas financeiros. Que culpa que o obsessor tem se eu não sei administrar meus bens? Se eu fiz as coisas erradas, se eu peguei meu dinheiro para jogar no bicho, se eu fui lá jogar um poker e perdi o carro, a culpa é do obsessor? Foi ele que estava jogando? Ou será que foi ele que misturou as cartas? Quando a gente está estudando, chega em cima da hora da prova, você pega a prova assim de matemática, você olha para a prova, fecha os olhos e fala, Deus me ajude. Como se Deus viesse e pegasse na tua mão e resolvesse a prova. Ele te ajudou, ele te deu força no outro dia para você ter estudado, mas você não estudou. E aí você quer que Deus te ajude. A mesma coisa. Depois que eu tive um problema, eu começo a pedir ajuda, esperando, como eu disse, que um milagre aconteça. Milagres, na visão, pelo menos do lado que eu estudo, da parte científica, não existem. Existe a força do pensamento. Existe a força de vontade. Não sei se vocês têm noção da quantidade de estudos que estão sendo feitos com relação a isso que eu estava dizendo, da espiritualidade, da energia que existe em cada um de nós, tanto em termos de comunicação entre as pessoas, quanto no sentido de produzir doenças e de curar doenças. Todos nós temos dentro de nós mesmos, dentro do nosso corpo, estruturas microscópicas que são as células. E essas estruturas, elas reagem conforme algumas substâncias são produzidas no nosso corpo. E essas substâncias são produzidas de acordo com a nossa própria vontade. Quando nós começamos a ter pensamentos ruins, atitudes ruins,
Algumas substâncias são produzidas e interferem, inclusive, no DNA da célula, fazendo com que ela se multiplique de forma errada. O multiplicar de forma errada de uma célula pode originar um câncer. Então, enquanto nós estamos discutindo a quantidade de impulsos externos para produzir doença, nós estamos sabendo que muita coisa vem de dentro. Então você está querendo dizer que se eu ficar exposto ao sol com radiação ultravioleta, eu não vou ter câncer de pele? Vai. Mas todo mundo vai? Não. Então por que eu vou e ele não vai? Porque eu vou conseguir produzir substâncias e as minhas células vão começar a se desenvolver. Mas o que é que você tem que eu não tenho? Talvez eu tenha condição de produzir essas substâncias de acordo com o meu próprio pensamento. Então, aonde estará a cura para a minha doença? Vai estar no medicamento colorido e bonito? Vai estar numa injeção com uma agulha fininha para não doer na hora de aplicar? Vai estar numa quimioterapia? Vai estar numa radioterapia? Tudo isso é parte de um processo terapêutico. Mas a maior cura, a verdadeira cura, como Jesus ensinou, e nós teimamos em não escutar, está dentro de nós. Lógico que nós não vamos conseguir nos curar de tudo que nos atormenta. Mas a força, a energia para entender que aquilo faz parte do nosso processo, é isso que nós temos que ter. Se eu tenho uma doença degenerativa e eu sei que não tem como eu escapar dela, então o que é que eu faço? Me ligo cada vez mais com Deus, aceito e espero que isso me traga um benefício. É para isso que nós estamos aqui. E como eu falei no início, não corras, não tenhas pressa. Aonde tens de ir é a ti mesmo. Então, o único lugar que eu preciso chegar agora é dentro de mim, porque é aqui dentro que vai estar tanto o início como a cura dos meus problemas. Se nós pudéssemos enxergar sempre essa luz que é o farol que eu disse no início, a luz que Jesus irradia nesse mar revolto, tempestuoso, escuro que nós navegamos, repleto de rochedos para todos os lados, se nós estivéssemos sempre ligados nessa luz, que se acende desde o momento que nós fomos criados como um espírito simples e ignorante, e vai nos nortear até o momento da nossa perfeição, nós não teríamos problema. Mas nós teimamos em jogar o nosso barco em cima dos rochedos, e botamos a culpa na luz dele. Tire seu barco desse rochedo, jogue, norteie por essa luz, e com toda certeza, seus males vão diminuir, não vão cessar, porque fazem parte do nosso processo, mas vocês vão conseguir levar cada vez melhor, entendendo, aceitando e crendo, acima de tudo, que nós temos um futuro melhor. Se nós pudéssemos agora fechar os nossos olhos e voltar no tempo, na época de Jesus, se estivéssemos em condição de estar ao seu lado, nem se for uma fração de segundo de pensamento, e simplesmente fizéssemos como aquela mulher, elevássemos a nossa mão e encostássemos num fiozinho do tecido que lhe cobria o corpo, nós poderíamos curar os nossos males. Mas com toda certeza, Ele ia virar e nos dizer: vá, siga em paz, a tua fé te curou. É isso que eu espero. Obrigado.